Eu quero falar sobre Jesus vive, Ele ressuscitou. Naturalmente que aquilo que eu vou falar hoje é para engrandecer o nome de Jesus. Mas sempre que nós abrimos a Bíblia, sempre Deus nos dá uma palavra no coração. E eu acredito que Deus vai nos fortalecer de alguma maneira. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 19 ao 22. O capítulo 15 de 1 Coríntios é um capítulo que trata sobre a ressurreição. Eu respeito muito todas as crenças. Cada um tem o direito de acreditar no que quiser. Mas Jesus nunca ensinou que nós vamos passar várias vezes por este mundo. Você sabe o que está escrito na Bíblia? Que ao homem está ordenado morrer uma só vez. E depois disto vem o juízo. Nós não vamos morrer uma e depois voltar para cá, e morrer segunda e voltar para cá. Não existe isso. Jesus nunca ensinou isso. Deus nunca ensinou isso. Desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, Deus diz que só há uma oportunidade. E a oportunidade é agora. Por isso que nós devemos levar a sério o tempo que Deus nos dá, que Ele manifesta a sua graça. Nós jamais deveríamos levar as coisas em banho-maria, na preguiça ou com desdém. Então, não existe uma volta para cá. O que existe é o que Jesus experimentou, a ressurreição. Jesus, Ele recebeu um corpo completamente transformado, transfigurado depois de sua morte. E é aquilo que vai acontecer com todo aquele que crê nele. Então, vamos ler os versículos 19 ao 22. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Ele começa esse texto com uma conjunção condicional, se. E isso é muito importante. Ele está dizendo o seguinte: se vocês têm fé, se vocês esperam em Cristo, só por causa deste mundo, se vocês acham que este mundo vai melhorar, se vocês querem ter fé em Cristo, simplesmente para ter uma vida feliz aqui, o que ele diz então? Nós somos as pessoas mais o quê? Infelizes do mundo. Quem espera que essa terra vai melhorar? É impossível. A cada dia, o mundo está se tornando pior. Por causa do quê? Por causa do pecado, por causa dos erros humanos. Porque as pessoas não querem ouvir alguma verdade que os eleve, tanto espiritual como moralmente. Eles não querem mudar, eles não querem ser transformados. Eles querem seguir uma religião, eles querem seguir um caminho religioso que se adapte aos seus conceitos. E a palavra de Deus ensina completamente o contrário. Muitas pessoas vão às igrejas para esperar o quê? Uma oração que resolva os seus problemas, que os transforme em pessoas melhores, isto é, mais ricas, que as portas financeiras se abram. Mas se nós servimos a Cristo só com esses propósitos, nós somos as pessoas mais infelizes da face da terra. Então, ele continua. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. E isso é garantia de que os mortos também serão ressuscitados. A palavra aqui é ressuscitado. Por que nós, quando morremos, nós não voltamos mais para cá?
Porque Deus nos dá um corpo semelhante ao corpo de Cristo, que será incapaz de viver no mesmo nível dos seres que vivem aqui. Quando você morrer, se você morrer crendo em Cristo Jesus, você vai receber um corpo tão santo, tão maravilhoso, como o que Jesus recebeu. Então você não poderá mais viver aqui. Deus não é injusto. Imagine se você morre e Deus te dá um corpo glorificado. E aí depois ele diz, bom, agora você vai voltar. Aí ele te dá um outro corpo danificado, que é esse corpo que nós temos, que sente dor, que fica doente, que sente frio, sente calor, cheio de emoções oscilantes. Isso não é justiça, isso é doidice. Não é isso que Deus quer para você. Deus ensina que no fim de nossas vidas nós teremos que prestar contas a Ele. Se Deus nos dá um corpo ressuscitado, significa que nós estaremos vivendo numa dimensão muito mais elevada. Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar. Mas não, ele disse, lá tem muitos lugares. Porque eu quero que onde eu esteja, vocês estejam também. Então, o corpo glorificado só pode viver ao lado daquele que ressuscitou. Ele é o primeiro. E nós vamos viver, vou chamar assim, numa comunidade glorificada. É impossível você trazer o céu para a terra. Quer um exemplo do que eu estou dizendo? A Bíblia vai mostrar isso claramente lá no milênio. Haverá um tempo no futuro quando Jesus vai reinar sobre a terra. E quando ele estiver sobre a terra, as pessoas vão estar debaixo do seu poder por 1000 anos, 10 séculos. Você acredita que depois de 1000 anos, as pessoas vão se revoltar contra ele? É isso que está escrito na Bíblia. Porque esta nossa vida, como nós a temos, ela não suporta se render a Deus. São poucos os que se rendem a Deus. E ainda entre os que se rendem a Deus, o número ainda diminui, a porcentagem diminui, tanto que Deus diz, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Dentro desta congregação aqui, nós temos aqui quase 1000 pessoas, então vamos dizer que 30% dessas 1000, 300 pessoas, são pessoas um pouco mais comprometidas. Agora, em que porcentagem você se coloca? A Bíblia fala que nós coexistimos com o joio ou com o trigo. O joio tenta abafar o trigo, tenta sufocar. E minha esperança, o meu desejo, é que eu esteja diante de um grupo que cansou de conviver com coisas banais, cansou de conviver com uma religião vazia, cansou de conviver com uma experiência sem Deus, e que agora você está aprendendo a palavra de Deus, o temor de Deus está crescendo no seu coração, e você está respeitando mais ao Senhor. No versículo 21 diz, porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio o quê? A ressurreição. E então, assim como por estarem o quê? Unidos com Adão, todos morrem. Ou não é? Por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Nós temos duas naturezas. Nós temos uma natureza adâmica. Nós não vamos escapar da morte. Cada dia que passa, eu estou vendo a morte mais próxima. E alguns aqui também. E não há como esconder. Vocês mais jovens nem sonham com isso. Mas nós temos o dever de nos preparar para a morte. Porque é algo que nós vamos enfrentar. A morte não deveria estar entre nós. Ela existe por causa dos nossos erros. Segundo Deus,
O homem não deveria experimentar a morte, mas nós choramos. Choramos como quando um feto morre, quando um bebê morre, quando uma criança, um jovem, um adulto, até mesmo um velho em idade avançada morre. Porque ela é estranha para nós. Assim como a ressurreição também é estranha. A ressurreição é um ensino estranho para muitas pessoas. E isso é tremendamente verdade. Por isso que desde o Velho Testamento, Deus vem ensinando os homens a lidar com uma fé genuína. Lá no deserto, Deus plantou um tabernáculo. E hoje vocês vão ver uma arca entrando aqui, puxado por algumas pessoas bem velhinhas. Vocês vão notar, ali estará Metusalém, Melquisedeque. E então eles vão trazer a arca aqui, a arca da aliança. E eu preciso explicar para vocês um instantinho sobre a arca. Esta é a arca da aliança. Ela nada mais é do que uma caixa. Vocês estão bravos comigo? Não? Algumas pessoas estão sérias, bravas. Né? Ficar bravo comigo não é bobagem. Então vamos lá. A arca da aliança, ela era forrada com ouro. E vocês estão vendo 2 anjos com asas. Quem disse que anjo tem asas? Só existe com asas os anjos querubins e os serafins. Os serafins têm 6 asas. Os querubins têm 2. Satanás, que Jesus falou que é um adversário, ele disse que Satanás era um querubim. E ele foi expulso do céu. Mas quando nós pensamos em anjos voando, eu já vi em igrejas que a pessoa diz assim, Deus está me mostrando que tem anjos voando. Eu digo, meu Pai do céu, essa pessoa não leu a Bíblia. Ela não conhece a palavra de Deus e está profetizando isso não veio de Deus. Será que Deus celebraria a nossa ignorância como algum ignorante pode celebrar a mandioca, por exemplo? Então, veja só, eu fico pensando, será que Deus vai ensinar a gente a celebrar anjos com asas, quando eles na verdade não têm? Anjos são servidores, mas esses 2 aí têm asas, porque eles são querubins. Os querubins têm como atividade no céu atrair os outros anjos para celebrar a grandeza de Deus, para exaltar a grandeza de Deus. São eles que convocam toda a congregação para estarem na presença de Deus e receber dele todo o poder, estar na sua presença. Eu sei que há anjos aqui, ministradores, mas não sei se há querubins. Mas eu sei que na presença de Deus existem querubins. Onde Jesus está, existe querubins. Quando eu olho para esta arca, eu tenho que crer que eu estou olhando para um tipo de Jesus Cristo no Velho Testamento. Mas essa arca, ela tinha que estar em algum lugar. Ela tinha que estar no tabernáculo. O tabernáculo era isso. Era uma tenda. Dá para reparar que é uma tenda? O meu aqui não tem mais laser, mas eu vou tentar explicar para vocês. Vocês podem notar que ela está lá, não é isso? Nesta tenda aqui, não podia entrar nenhum tipo de raio do sol. Correto? Então lá nós temos a arca. Aqui nós temos a menorá, que é o símbolo de Israel. Algumas pessoas pensam que o símbolo de Israel é a estrela de Davi, mas não é. O símbolo de Israel é a menorá. Aqui do outro lado nós temos a mesa com os 12 pães sem fermento. E ali, vocês estão vendo um outro altar? Ali era um incensário.
e depois, o que dividia onde estava a arca desta parte? Era uma cortina com 20 centímetros de espessura, para que nenhuma luz solar entrasse lá. Mas para que vocês entendam melhor, eu tentei fazer uma planta. Vocês conseguem enxergar? Ler? Então nós temos aqui, ó, nós temos uma porta para o tabernáculo. Isso aqui tudo era uma tenda que era montada no deserto. E repare, só existe uma porta. Você entra por ali e tem que sair por ali. Jesus disse, eu sou a porta. Ele não disse que ele era as portas. Ele acaba com esta filosofia de que qualquer caminho leva a Deus. Não existe outro caminho para a presença de Deus a não ser Jesus Cristo. Quando você passa pela porta, a primeira coisa que você vê é um lugar de sacrifício. A segunda coisa que você vê é um lavatório, aquele redondinho. Então, as pessoas para entrarem no lugar santo, teriam que lavar as mãos e lavar os pés. O que isso significa? Toda pessoa que conhece Jesus tem que conhecer o caminho do sacrifício. Jesus nunca pediu que nós frequentássemos uma religião, que nós gostássemos de uma religião. Hoje nós temos em nosso meio pentecostais, tradicionais, fundamentais, nós temos os protestantes, nós temos os católicos, nós temos uma porção de coisa. Mas eu pergunto, nós temos, mas e o que Deus tem? Muitas pessoas não são capazes de sacrificarem seus temperamentos, suas vontades, seus interesses. A primeira coisa que quando você entra ou quer entrar na presença de Deus, por meio de Cristo, você vai se deparar com sacrifício. Você tem que morrer para si mesmo. É o que Jesus disse, se você não morrer para si mesmo, você não pode ser meu discípulo. Se você não tomar sobre si a minha cruz, você não pode ser meu discípulo. Se o grão de trigo cair no solo e não morrer, não pode ser meu discípulo. Então eu não posso estar na presença de Deus só na hora que eu acho que devo estar. Eu tenho que manter uma constância, eu tenho que morrer para mim mesmo. Mas depois disso eu tenho que aprender a me lavar. A lavagem com água significa o quê? É o trabalho da palavra de Deus. Eu vou ter que ministrar para Deus, mas eu não posso fazer nenhuma ministração tendo como base a ignorância. Eu tenho dito a vocês aqui, as pessoas vão ao budismo, têm que estudar. As pessoas ingressam no islamismo, têm que estudar. As pessoas vão para o judaísmo, têm que estudar. Em qualquer outra filosofia tem que estudar. Deus diz, estudem a minha palavra, mas o povo de Deus não faz isso. Inclusive, eu escuto o pastor dizendo, quem estuda muito a Bíblia, esfria na fé. Ou vocês nunca ouviram isso? Quem já ouviu isso? Levante a mão. Para você ver o pecado que estes homens cometem com o povo. Porque eles sabem que são verdadeiros ignorantes. E as pessoas, quando começam a escutar, vão começar a cobrar dele o quê? Responsabilidade, seriedade, coisa que eles não têm. Um homem que joga a palavra de Deus no chão, que tenta tirar do coração das pessoas, esse homem não pode continuar pregando. Ele tem que ser um desqualificado, coisa que já é. Tudo na vida exige estudo, preparação. Eu não posso estar aqui tentando falar com vocês com respeito se eu não me preparar. Eu jamais estaria honrando vocês. Eu não estou aqui como alguns picaretas de púlpito aparecem, não, Deus me dá a palavra na última hora.
Isso é um outro absurdo. Jesus se preparou durante 30 anos. O apóstolo Paulo escreve para Timóteo: Timóteo, por favor, me dá os meus livros. Ele era um homem que lia, era um homem que se preparava. Josué andou ao lado de Moisés se preparando. A palavra de Deus nos prepara, porque nós temos que nos deparar com certas coisas, e nós vamos lidar com certas coisas espirituais tremendas. E nós não podemos ser pessoas equivocadas o tempo todo. Então, uma vez purificado, você pode ingressar num lugar chamado Lugar Santo. Ali está a mesa dos pães, embaixo o candelabro, ali o altar de incenso. O que isso significa? Quando você toma a atitude de morrer para si mesmo, e quando você toma a atitude de aprender a palavra de Deus, é que você começa a ingressar na pessoa de Cristo. É impossível alguém viver na pessoa de Cristo sem conhecimento da palavra de Deus. Por isso que eu digo sempre a você, se você não ingressa num processo de aprendizado, você nunca vai entrar onde Jesus está. E se você não morre para si mesmo e não aprende a palavra de Deus, você nunca vai experimentar o poder de Cristo Jesus. Os 12 pães representam o quê? Jesus disse: eu sou o pão da vida. A menorá, o candelabro de ouro, ficava constantemente iluminando esta área. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. O altar de incenso enchia aquele lugar com fumaça, que representava a oração de alguém, que é justamente a oração de Cristo, que Deus o fez como sumo sacerdote. Jesus está, de acordo com a palavra de Deus, intercedendo pela minha vida e pela sua vida constantemente. Você crê nisso? Você diz: mas isso não me interessa, eu estou com um problema financeiro. Você que pensa, você está com problemas financeiros porque você deve ter cometido algum erro, ou porque você não soube dar um passo correto numa situação quando outras pessoas te prejudicaram. Ou então, Deus permitiu esta situação para que você comece a buscar a Deus e aprender o que Ele quer na sua vida. Uma vez então que você entende, você passa a se alimentar de Cristo, você é iluminado por Ele, e você está debaixo das orações dEle, então você pode ter contato com o lugar mais precioso, mais profundo ainda nele. Então nós temos que voltar para a arca. Quando eu olho para a arca, o que eu vejo? Dentro da arca existem 3 elementos. Vocês estão vendo lá um pote, ou não? Esse pote, dentro desse pote existia o quê? O maná. O que era o maná? O maná foi a primeira provisão que Deus deu para o povo que estava no deserto, saindo da escravidão. Então veja bem, Jesus, ele é o pão da vida, não é? Se nós estamos saindo do poder do mundo, se nós estamos saindo de algum poder que nos arremessa para baixo, que nos prende para baixo, que nos empurra para baixo, a primeira provisão que Deus nos dá não é dinheiro, como ensina em alguns lugares, mas é o alimento que te dá capacidade para perseverar num lugar que você não está acostumado a estar. Antes de Deus ter dado a lei para este povo, Deus deu a eles o quê? Alimento, deu água, para eles poderem chegar até esse segundo elemento. O que nós temos lá? As tábuas da lei. Os 10 mandamentos.
Ali está o código de conduta que rege a moral do ser humano. No entanto, Deus deu esses mandamentos e Ele prova ao ser humano com relação a eles, sabendo que ninguém é capaz de cumpri-lo de fato. E então vem Jesus e disse: vocês podem tentar cumprir esses mandamentos, teoricamente, mas lá dentro de vocês existem falhas. Por exemplo, disse ele, quando você odeia um ser humano, você comete homicídio. Na lei está escrito, não matarás. Mas quando você se enche de ódio por alguém, você está quebrando um mandamento de Deus. A Bíblia diz, ou a lei diz, não adulterarás. Mas quando você anseia aquela mulher ou aquele homem, e você olha para aquela pessoa e você anseia por fazer sexo, você deseja carnalmente, você está praticando um ato imoral. Quando Deus julga um ser humano, Ele não julga pelo ato, mas Ele julga pela intenção. Por que é assim? Vocês devem se lembrar o que Deus disse para Samuel. Samuel, o homem olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. Eu sei quem você é no seu íntimo. Se Deus sabe que nós não conseguimos obedecê-lo, por que Ele nos alimenta nesse caminho? Por que Ele nos dá o seu pão, o seu alimento, para que nós nos mantenhamos nessa caminhada? Se Ele sabe que nós não conseguimos o tempo todo praticar os 10 mandamentos como devem ser praticados, cuidando de nossas intenções, porque vez ou outra você sente raiva de alguém, ou nós sentimos raiva de alguém, vez ou outra nós falamos coisas que não deveríamos falar, vez ou outra nós pensamos coisas que não deveríamos pensar. A razão de Deus nos ter dado a lei é para mostrar a condição do ser humano. Nenhuma religião, Deus está dizendo, pode levar você de volta para mim. Você é incapaz de experimentar a minha vida por meio de uma religião. Eu sou capaz de guiar vocês, mesmo desobedientes, por um caminho terrível, por um deserto. Mas vocês não são capazes de guiarem a si próprios até a mim. Mas Deus diz uma outra coisa. Mesmo vocês sendo tão deficientes, mesmo sendo tão limitados, tão errantes, tão falíveis, frágeis no caráter e na moral e na espiritualidade, eu crio um meio, por meio do meu sumo sacerdote que enviei à terra, chamado Jesus, meu único filho, para que vocês possam experimentar a vida, mesmo estando mortos. O terceiro elemento que nós vemos nesta caixa, que nós chamamos de Arca da Aliança, qual é? O cajado de Arão, que o sacerdote andando ao lado de Moisés, um cajado, um pau seco, e dentro da arca ele criou vida, e nasceu um ramo. Significa que quando nós nos entregamos a Deus, quando nós confiamos nos seus planos, quando nós nos entregamos a Ele de fato, mesmo que nós estejamos mortos numa condição falível, nós podemos florescer
porque esse trabalho não é nosso, é dele. Não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, Jefferson, eu preciso da sua ajuda novamente. Ok, vamos lá. Ninguém esperava, na época de Jesus, que ele ressuscitasse após a sua morte. Haviam muitas pessoas crucificadas naquela época, mas ninguém voltou para a vida. E como eles poderiam acreditar que Jesus Cristo ressuscitaria? Esse negócio não está funcionando, gente. Eu vou ficar perdido aqui, hein? Vamos ver. Nos nossos dias, aqueles que não creem na ressurreição de Jesus, não entendem as razões de nos reunirmos para celebrarmos a sua morte e ressurreição, pois lhes parece algo sem sentido. Vocês que não estão acostumados com este lugar, comigo, conosco, você está me ouvindo? Se o Espírito de Deus, ou melhor, se você não permitir que o Espírito de Deus haja em sua vida, você dirá, tudo que este homem está falando não tem sentido. Mas quando o Espírito de Deus age em alguém, ele percebe a grandeza de Deus, ele percebe a edificação do alto dentro do seu coração. Na verdade, a ressurreição de Jesus é a base da nossa fé. Nós não cremos na ressurreição de Jesus só porque a Bíblia a menciona. Nós cremos na ressurreição de Cristo pelo fato da palavra de Deus mencionar e pela experiência que nós temos da realidade da sua vida em nosso íntimo. Eu posso dizer para vocês que Jesus está vivendo em mim. No entanto, os que conheciam e criam em Jesus, não pensavam que ele regressaria à vida depois de haver sido crucificado. Jesus havia falado aos seus discípulos sobre a sua morte e ressurreição claramente. E mesmo assim, eles tinham dificuldades para entender isso, já na sua presença, na época dele. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Mateus capítulo 16. Nos versículos 21 ao 22, está escrito o seguinte. Vamos ler. É a palavra de Deus. Daí em diante, versículo 21, daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos. O que ele disse? Vamos lá. O que ele disse? Eu preciso ir para onde? Para Jerusalém. O que era Jerusalém? Era a cidade religiosa. Todo o ministério de Jesus foi feito fora da religião. Porque Jesus odiava a religião. Detestava qualquer traço religioso. Porque não funciona. Religião é uma ideia, um conceito humano que gera preconceito. Portanto, Jesus só entrou no seio religioso
para sofrer e morrer. Se você quer viver com Cristo, afaste-se de qualquer espírito religioso e se apegue aos instrumentos que Deus nos dá, que é a palavra de Deus, o Espírito Santo e a igreja verdadeira, que se preocupa com a sua missão. Não é uma igreja onde você frequenta, não é uma comunidade. Nós temos um nome jurídico, mas nós temos uma missão para fazer. E a igreja é aqueles que cumprem a missão que Deus deu. O fato de nós estarmos nos reunindo aqui, significa que nós estamos fazendo uma parte do que é a igreja. Mas se nós não complementarmos isto, deixamos de ser igreja, porque fracassamos no nosso objetivo. Se você tem um comércio e lida com empregados, o fato de um empregado estar lá no local de trabalho não significa que ele é uma pessoa responsável e que por caráter faz parte do quadro. O simples fato dele estar presente, mas ser irresponsável com as atividades, o exclui. Ou não é verdade o que eu estou dizendo? O fato de pessoas terem uma Bíblia, terem uma igreja, se sentarem num banco domingo a domingo, não significa que eles são cristãos. Eles precisam estar comprometidos, serem responsáveis com o chamado de Deus. Isso é sério. Então, ali, disse Jesus, os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, ele fala de 3 classes de pessoas. Ele fala de quem? Dos líderes religiosos. Ele fala dos chefes religiosos. Ele fala dos mestres da religião. O que eles fariam com ele? Farão com que eu sofra muito. O mesmo acontece em nossos dias. Então ele diz, eu serei o quê? Morto. E no 3º dia, serei ressuscitado. Não é que Jesus ressuscitaria a si mesmo, mas ele seria ressuscitado por um poder extraordinário da pessoa de Deus, o Espírito Santo. Então, aqui está. Então Pedro levou-o para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Olha, repare bem as palavras de Pedro. Jesus diz, é isso que vai acontecer comigo. E ele é um ser divino, ele é Deus. Então Pedro invoca aquela fé infame que eu vejo em muitas igrejas. Que Deus não permita, isso jamais pode acontecer com uma pessoa como você. Quem disse? Eu cansei de ouvir pessoas orando por alguém, dizendo assim, você é um servo de Deus, Deus jamais vai permitir que os teus pés vacilem. E quantas vezes não vacilou? Deus jamais vai permitir que você chore. E quantas vezes você chorou? Deus não vai permitir que você passe por um deserto. E quantos desertos você já passou? O que Deus não pode permitir, não interessa para nós. O que interessa é o que nós não devemos permitir. Nós não devemos permitir que a arrogância, que o desconhecimento tome o lugar do conhecimento, que a ignorância tome o lugar da sabedoria.
Ou seja, que a criatura tome o lugar do Criador. Se você quer ser uma pessoa abençoada por Deus, deixe Deus ser Deus na sua vida e cumprir seus planos. Não comece a dizer o que tem que acontecer na sua vida, mas procure saber o que Deus planejou para você. Não comece a dizer, eu vou naquela igreja e vou pedir oração, porque agora as coisas vão melhorar lá, e assim disseram que as pessoas estão recebendo oração, está tudo melhorando. Mentira! Deus tem planos para realizar na sua vida, e estes fogem dos nossos, porque a própria palavra de Deus diz, o homem faz muitos planos, mas a última palavra vem do Senhor. Além do mais, José, um tal de José, que era membro de uma corte judaica, pediu para os líderes o corpo de Jesus para colocá-lo numa tumba. No domingo pela manhã, algumas mulheres foram até a tumba, levando ervas, especiarias aromáticas, porque era costume entre os judeus dar um banho de ervas no defunto. E quando elas chegaram lá, se depararam com um túmulo aberto. E mais incrível, vazio. Um túmulo que estava vigiado, porém vazio. Aquele que deveria estar lá, não estava. Por isso eu quero que vocês leiam Lucas capítulo 24, versículos 10 ao 12. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Estas e as outras mulheres, quer dizer que tinha mais. Quem procurou Jesus logo de cara foram as mulheres. Estas e as outras mulheres que foram com elas, contaram tudo isso aos apóstolos. Agora veja só, mas eles acharam que o que as mulheres estavam dizendo era o quê? Tolice. E eles não acreditaram. Porém, Pedro, o mesmo Pedro que Jesus repreendeu, quando ele ouviu estas palavras, ele se levantou rapidamente. E a Bíblia diz que ele correu. Correu para onde? Para o túmulo. Abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. Sabe, nos originais não está escrito apenas que ele viu os panos, mas diz que os panos estavam dobrados. Existia uma cultura entre os judeus que era praticada quando se comia, portanto, numa mesa. Quando alguém atirasse o guardanapo de qualquer jeito, as pessoas poderiam recolher as coisas, porque a pessoa não voltaria mais à mesa. Mas quando a pessoa colocava o guardanapo dobrado, ninguém tocava nos alimentos,
porque indicava que a pessoa iria voltar. Quando eles olharam os panos, as roupas que envolviam Jesus, elas estavam dobradas. E Pedro entendeu a mensagem. Ele vai voltar. Repare que Pedro não volta para onde estão aquelas pessoas. O texto nos diz, aí voltou para onde? Para casa, admirado, espantado com o que havia acontecido. Dentro do seu coração, agora estava uma ação de Deus, o pensamento, aquele dia que Jesus falou com ele. Dentro dele estava a sensação de que ele não estava mais sozinho, que ele também precisava ser uma influência positiva às pessoas, que agora ele poderia buscar a Deus com coragem e ousadia, que o poder estava agindo dentro dele, e ele não precisava mais se render ao espírito do erro e ao mundo que desacredita em tudo que Deus diz. Agora ele sabia que a morte estava sendo derrotada, mas ainda havia muitas coisas para ele alcançar. Ele estava dentro de um grupo incrédulo, mas agora ele vai para sua casa e se isola. Ele quer pensar, ele quer curtir aquele momento. Nós estamos na presença de Deus aqui. Nós não estamos diante de um túmulo fechado. Nós visitamos Israel e aquele túmulo continua aberto. E a pessoa, os ossos que deveriam estar lá dentro não estão. Deus transformou aquele corpo, deu a ele nova roupagem. Eu não posso explicar aquele corpo que pode comer e beber e atravessar paredes. Mas é isso que Deus faz. Em sã consciência, uma pessoa com um corpo desse não consegue viver dentro de uma cultura, dentro dessa bandalheira que nós estamos vivendo, desta imundície moral. Deus preparou um lugar para aqueles que creem em Cristo, e que não é um túmulo. Deus não chamou você para viver o resto de seus dias dentro de um túmulo, fedorento, imundo, lugar de podridão. Deus preparou algo que Ele chama de céu, paraíso, na presença dos seus anjos, para você viver eternamente na presença de Deus, ao lado daquele que você crê, Jesus Cristo, Senhor. Por isso eu volto às palavras iniciais. Se você crê em Cristo só para esta vida, se você quer se apegar a uma religião cristã só para ir bem nesta vida, você é a pessoa, não diz que você será, você é a pessoa mais infeliz de toda a terra. Mas se você se apega a Cristo e recebe dele o poder, o maná, para chegar até a palavra de Deus, para viver como ressuscitado, porque você sabe como era a sua vida antes dele, e agora você já não está morto, você agora tem traços de vida, da vida de Deus. Você crê na eternidade e crê que Deus suprirá as suas necessidades neste mundo. Por isso o sentido da ressurreição para nós, ela é muito real e muito importante, porque ela é pessoal. O apóstolo Paulo diz que nós vivemos pelo poder do Espírito que ressuscitou Jesus. E quem está em Cristo é uma nova criatura.
As coisas velhas se passaram, ficaram para trás os lençóis, ficaram para trás o sangue, ficou para trás a morte, a podridão, o choro, ficou para trás a desgraça, a maldição, e agora o que resta é a vida. Nenhuma depressão dessas que são produtos da emoção podem dominar aquele que está em Cristo. Pensamentos tolos não podem dominar aquele que está em Cristo. Doenças psicossomáticas não podem dominar aquele que está em Cristo. Traumas, síndromes não dominam a sua mente, meu irmão. Se você é um escravo dessas coisas, é porque você precisa nascer de novo. Você precisa olhar para Cristo e entender que não está se alimentando com a palavra de Deus. Que você precisa olhar para a palavra de Deus e dizer: Senhor, eu preciso da tua ajuda, porque sozinho não consigo. E então eu me rendo a ti, e você vai perceber que algo de vida começa a nascer em você. Se você está vivendo num plano só de morte, se você não consegue se levantar em nada, em nenhum sentido, alguma coisa está errada. Se você só quer viver chorando, você só quer que as pessoas tenham pena de si, ora, não venha ficar o tempo todo reclamando para mim ou com as pessoas. Vá procurar a Deus, tenha vergonha, seja responsável e deixe que Deus te levante dentre os mortos. Porque Deus tem a mania de levantar pessoas dos vales dos ossos secos. Faça-me o favor. Porque Jesus vive. Primeiro, creia em toda a ajuda divina. E saiba que nunca estará abandonado por Ele. Se vocês quiserem ler comigo João 14, 16 ao 18, está escrito o seguinte: Jesus disse aos seus discípulos uma coisa: eu pedirei ao Pai. Vocês que estão procurando. João capítulo 14. Versículos 16 ao 18. Acharam? Jesus disse: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver, nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Repare nas palavras de Jesus. Ele diz: eu pedirei ao Pai, e Ele mandará a vocês o quê? Um outro auxiliador. A palavra auxiliador significa defensor, fortalecedor, ajudador. Quando nós precisamos de ajuda, quando nós estamos lá embaixo, quando nós não sabemos pensar como convém, quando as nossas ideias não estão claras, quando nós nos sentimos sufocados, arrastados pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, nós precisamos da ajuda de Deus. E o Espírito Santo é a ajuda que Deus nos dá, porque Ele nos ensinará a agirmos como Jesus. Mas há um outro detalhe que eu quero que você perceba.
No curso do verso diz: mas vocês o conhecem, o mundo não, mas vocês o conhecem. Como eles poderiam conhecer? Se Jesus só lá no capítulo 20 sopraria sobre eles o Espírito Santo. Ele diz: vocês o conhecem porque ele está com vocês. Quem é que estava com eles? Jesus. Então Jesus é o Espírito Santo. E Jesus disse: vocês estão aqui com ele, ele está com vocês. E o mais incrível é, ele viverá em vocês. Significa que Jesus é o Espírito Santo e ele quer viver em você. Não é uma lenda, não é um conto de fadas. Jesus vive na vida de todo aquele que crê nele e que é capaz de se sacrificar por ele, que ama a sua palavra e quer estar na presença dele. Jesus vive. Por isso ele diz: não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Às vezes você pode ter pessoas que querem fazer coisas ruins contra você e sua família, mas porque ele vive, porque ele habita em você. Para com essa história. Estão fazendo mandiga contra mim. Contra um filho de Deus essas coisas não pegam, porque tem que atravessar aquele que nos protege. Porque Jesus vive. Segundo, creia que todas as provisões necessárias lhe serão dadas por Deus. E isso, em Mateus capítulo 6, versículo 26, vocês podem ver. Quando Jesus estava com os seus discípulos, ele pediu algo para eles. O que ele pediu? Em Mateus capítulo 6, versículo 26, ele pediu o quê? Vejam o quê? Os passarinhos que voam pelo céu. E ele então os descreveu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, isso é importante. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. E então Jesus termina com uma frase interrogativa. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Onde Jesus quer levá-los? O que Jesus quer que eles pensem? Jesus quer que eles pensem o quanto Deus cuida dos pássaros. De quanto um passarinho tem valor para Deus. E qual é o valor daquele que ama a Deus para o Pai? Se Deus diz que vai suprir suas necessidades, você pode estar certo que Ele vai suprir. Para que você cumpra a sua missão nesta terra. Deus não está por aí nessas campanhas, nessas correntes, nessas bobagens que as igrejas inventam. Isso não é coisa de Deus, isso é coisa de macumba. Você não gosta, meu amigo? O problema é teu, ninguém mandou você entrar aqui. Cara feia para mim também é fome. Deus nunca ensinou essas bobagens. O que Deus ensina é você a amar a Deus e amar o próximo. É isso que eu quero ver.
ficar rastejando nessas coisas, pedindo, Deus, me ajuda, Deus, salva o meu marido. Vá tratar o teu marido melhor. Ah, porque o meu filho é um desobediente. Vá amá-lo, sirva-o mais. Não mimá-lo, mas ensine-o. E você, mulher e homem, marido, demonstrem respeito em casa. Deem o exemplo. E eles vão aprender com vocês. Quer que eu diga mais? Não. Se você confiar em Deus, Deus vai estar suprindo suas necessidades. Porque Jesus vive. Creia que você pode orar com segurança e convicção. Em 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Agora vocês estão embalados, né? Então vamos na Bíblia. Lá no fim da Bíblia, lá antes do Apocalipse, está 1 João, capítulo 5. Se você está ao lado de alguém que não tem a palavra de Deus, ajude essa pessoa, compartilhe. Diz 1 João capítulo 5, verso 14. Quando estamos na presença de Deus, quando estamos aonde? Lembra do tabernáculo? Quando você passa pelo altar do sacrifício, quando você passa pelo lavatório, você entra na presença de Deus, porque você quer chegar lá no íntimo. E quando nós estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte, lá vem uma conjunção condicional. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Então, meu irmão, vocês percebem que eu não tenho cestinho de oração aqui? Não perco tempo com isso. Porque muitas pessoas que colocam pedidos de oração, colocam coisas que não são da vontade de Deus. Então, sabe o que nós fazemos? Em vez de nós transformarmos uma coisa, uma caixinha, em algo místico, é preferível ensinar as pessoas nos grupos pequenos a orarem uns com os outros, como ensina a Bíblia. Como é que eu posso orar por você? Quais são minhas opções de oração? Que Deus lhe dê riquezas, que Deus lhe dê a felicidade. Quando Deus quer que você passe por um vale, e eu não sei. Como é que eu posso orar que Deus impeça de você passar por momentos tristes, se Ele mesmo está levando você a isso? Se Ele está querendo corrigir o seu caminho, você vai sofrer muitas perdas. Você vai chorar muito, porque Ele vai quebrar o teu orgulho. Imagine eu orando, em nome de Jesus eu expulso o demônio. Que demônio? É Deus que está agindo isso assim na vida do fulano. E eu estou expulsando o demônio. Uma verdadeira ignorância. Nós deveríamos estar na presença de Deus para conhecermos a sua vontade. E quando nós oramos de acordo com a sua vontade, sabemos que as nossas orações são, de fato, respondidas. É isso que a Bíblia diz. Já cansaram, né? Assim sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade, sabemos também que Ele nos dá o que lhe pedimos. Quando nós recebemos algo, sabemos que aquilo era da vontade de Deus. E quando nós recebemos alguma coisa que é da vontade de Deus, nós devemos viver com aquilo que Ele nos deu para a sua glória.
Eu já cansei de ver mulher pedindo a Deus que desse a ele um marido. E Deus deu um namorado, e o que eles fizeram? Casaram, tiveram filhos, e eles não querem viver em paz. Cada um quer viver de acordo com o seu interesse dentro da casa. Eles estão transformando aquilo que deveria ser numa bênção em uma verdadeira maldição. Deus te dá um emprego. Passa um mês e você começa a reclamar do patrão, reclamar de todo mundo. Você está transformando uma bênção em uma maldição. Ah, porque eu ganho mal. Mas o problema não é se você ganha bem ou mal. O problema é se você entende o porquê Deus colocou você onde você está. E se você entender as razões, Deus pode fazer você crescer onde está. Ou mudar de lugar. Enfim, porque Jesus vive, creia que Jesus o escolheu para que você influencie positivamente a vida de outras pessoas. Em Mateus capítulo 5, versículos 13 ao 16, você percebe que Deus está falando com você? Sim ou não? As pessoas se acostumaram a ir numa igreja e não ouvirem palavras incisivas. Porque é o mesmo hábito da escola. A escola hoje parece um ambiente de vagabundo, onde pessoas vão lá para fazer anarquia e não estudar, e não se formar. Nós não vemos cidadãos saindo de nossas universidades. Nós vemos pessoas anárquicas, que sequer sabem articular sentenças, e se expressam mal, porque não leem, não são capazes de interpretar sua própria ignorância, quiçá a de terceiros. Pior ainda, quando algumas frases lhes são lançadas com a finalidade de fazê-los pensar, não conseguem. Porque são realmente incapacitados, mutilados de neurônios. Em Mateus capítulo 5, versículos de 13 ao 16, Jesus disse: vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora, pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Jesus inicia sua expressão dizendo: vocês são o sal para a humanidade, não para o mundo. Para o mundo vocês são o quê? A luz. O evangelho não consegue dar sabor a uma filosofia, a uma religião qualquer. O evangelho dá sabor, ele salga, ele preserva a vida de indivíduos e não sistemas.
Por isso que quando uma religião se transforma em uma organização, o seu tempo de falência já está contado. Principalmente se essa religião, além de organizada, se transforma em Estado. Para quem sabe pensar e entender o que eu disse. Elas estão falidas. O Evangelho quer salgar a mim, quer salgar você. É por meio de pessoas que nós recebemos o gosto, o sabor de Deus. No início, quando Deus criou o céu e a terra estava caótica em um determinado momento do espaço e tempo. Deus não deu sabor à terra. A primeira coisa que Deus diz foi: haja luz. Ele mostrou sua obra. Ele levantou continentes. Ele fez com que brotassem árvores, vegetação, enfim, em geral. Ele criou os animais. Ele criou os peixes, os mamíferos terrestres e aquáticos. Ele criou as aves. Ele colocou um céu espetacular sobre o nosso planeta. Ele posicionou esse planeta quase na periferia da Via Láctea, onde existe menos perigo. Ele mostrou o seu poder e deu a capacidade ao homem de estudar tudo o que ele fez. Deus não simplesmente criou uma explosão. Deus criou algo organizado, que todo cientista verdadeiro, ao estudar, se depara com uma pergunta: o que está por trás do átomo inicial? E você tem a resposta: Deus. Se eu pegar um monte de cadeiras e jogar aqui, você não sabe fisicamente, matematicamente, onde essa vai cair, onde a outra vai cair. Mas quando você estuda o universo, você sabe qual é a posição de um cometa daqui a 10.000 anos. Porque Deus criou tudo certinho. Ele é o pai da física, ele é o pai da matemática, ele é o criador de todas as coisas. Ele mostrou o seu poder. A igreja está aqui para mostrar o quê? A luz. E quando nós percebemos que os homens estão salgados, estão temperados, adquiriram o sabor de Deus, quando eles conseguem, de acordo com Jesus, perceber que aquilo que a igreja faz é bom, e então eles se rendem a Deus e glorificam o Pai que está no céu. Uma igreja que não sabe realmente adorar a Deus, louvar a Deus, precisa dos ministros de louvor todo o tempo. Bate o pé no chão, vamos lá! Isso não é louvor nem aqui nem na China. Nós deveríamos nos reunir aqui, alguém, vamos supor, irmãos, vamos cantar o hino, tal, vamos. Alguém dá os acordes e toda a igreja explode em alegria.
aí é verdadeiro. Mas se alguém precisa dar pontapé para pegar no tranco, é porque nós estamos ruim mesmo. Como dizia o Mazzaropi, está ruim mesmo. Nós precisamos pensar direito. Eu não terminei ainda. E já já vai ter um evento aqui. Porque Jesus vive. Creia que o poder de Deus age no seu íntimo, a fim de que você enfrente e suplante todo o espírito do erro ou mundano. Jesus ressuscitou para essas coisas, para que eu enfrente o espírito do erro e mundano. Em 1 João capítulo 4, verso 4, está escrito o quê? Vocês são capazes de achar lá? Vocês que estão fazendo demorar. Não culpem a mim. Meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado quem? Os falsos profetas. Porque o espírito que está em vocês é mais forte do que o espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Eu já vi igreja que diz, pastor, porque o espírito é nosso, é maior do que aquele que está no mundo, não dá, aleluia, bate palma. Daqui a pouco todo mundo pega e bebe a água benzida. Compra o tijolinho. Toma o óleo. Compra a camiseta. Compra as meias da fé. Leva para casa o sal grosso. Crê que a oração é só aquela verdadeira que é feita no monte. Quando o chão queima, e a pessoa sai do chão que queima, não vou duvidar da fé dela, mas volta e é fofoqueira, é briguenta, maledicente, amargurada, insuportável, encrenqueira. E por eu estar usando adjetivos femininos, entenda feminino e masculino, porque eu disse a pessoa. Não adianta nada a pessoa dizer assim, eu quero o evangelho de poder, quando você é um bagaço. O maracujá que caiu do pé e está enrugando. A vida que Deus te deu é muito poderosa. Eu fico muito triste quando pessoas chegam para mim e dizem assim, você é arrogante. Todos que falam de Deus têm a verdade. Mentira. Deus diz que os falsos profetas são aqueles que só alimentam a esperança das pessoas para as coisas desta terra. E todo pregador que só fala que você vai ter vitória em cima de vitória, pega a mala, pega a chave, pega os cambal. É um bando de mentiroso. Não conhece a verdade. Não está educando ninguém. Desrespeita o povo de Deus porque ele desrespeita o próprio Deus. Nós devemos nos posicionar contra essas coisas, não com violência, até com respeito, mas falo duro, porque as pessoas não querem aprender. Nós massacramos homens que são de Deus, para vivermos ao lado de impostores, de homens falsos. Mas aqueles que têm o Espírito de Deus não aceitam o evangelho mentiroso. Aquele que é habitado pelo Cristo ressuscitado não aceita um evangelho mentiroso. Ele fica do lado da verdade, ainda que ele fique contristado, ainda que ele sofra por um tempo, ele sabe que Deus está trabalhando na sua vida. Quando é que você vai tomar uma posição?
ele não aceita o mundanismo. Ele quer viver para a glória de Deus. Termino. Digam graças a Deus. Porque Jesus vive. A vitória da morte já lhe foi dada. E a pergunta que eu faço, você crê nisso? Certa vez Jesus estava no meio de discípulos. Chegou a notícia que Lázaro estava morto. Estava doente. E diz, não, fica tranquilo, essa doença não é para a morte. E então ele atendeu uma pessoa. Daqui a pouco chega a notícia, Lázaro morreu. Como que uma pessoa que dizia que era tão amigo não esteve lá? Porque Deus não quis. E quando Jesus chegou lá, as irmãs de Lázaro disseram, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele disse para Marta, Marta, se tu creres, tu verás o poder de Deus. O quê? A luz. A luz é o poder de Deus, é a manifestação da glória de Deus, para que as pessoas reconheçam o poder do Senhor. É isso que você tem que ser lá onde você trabalha, onde você vive, aqui na igreja, na sua casa, luz. As pessoas têm que olhar para você e dizer, esse meu marido, essa minha mulher, esse meu pai, essa minha mãe, esse meu filho, essa minha filha, realmente ama a Deus. Tem falhas, mas ele faz coisas que me levam a ver a pessoa de Deus, me levam a me aproximar de Deus, cria sabor em mim. As pessoas interpretam mal as mensagens dali. Mas por fim, Jesus fez uma grande declaração. Declarou-lhe Jesus, quando ela disse, eu sei que meu irmão se levantará no último dia. Mas Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. E então ele olha e diz, e questiona, e pergunta, crês isto? Quando você olha para dentro da arca da aliança, o que você vê? O poder de Deus, o maná, que conduz as pessoas para onde? Para o Monte Sinai, onde recebe a palavra de Deus. E quando eles recebem a palavra de Deus faz o quê? Com que aqueles que verdadeiramente creem, recebam vida. Por isso que Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não desperdice sua vida. Ame o Senhor de todo o seu coração. Você pode estar lutando e sofrendo, mas tire um pouco o seu olhar dessas questões e olhe para Deus, porque é nele, é em Cristo Jesus, que você vai encontrar planos,
saídas ou verdadeiras soluções. É nele que você vai encontrar força. É nele que você encontra o alimento para sobreviver e persistir. É em Cristo Jesus que você encontra a verdadeira palavra honesta. Assim como eu estou procurando ser com vocês, honesto, sem enganá-los, sem estimular falsa esperança. Não quero que vocês confiem em ilusões, mas Deus pede que vocês pratiquem, voltem a ser o que era. Deixe a glória de Deus brilhar. Deixe a luz de Cristo inundar seu coração. Veja a sua obra e glorifique o Pai Todo-Poderoso. Volte a ser de Deus. Clame a Deus para que Ele reavive a sua vida. Abandone as drogas, abandone o álcool, abandone a prostituição, abandone a imoralidade, para que Cristo possa revesti-lo com a roupagem celestial, para que quando chegar no final de sua vida, você possa alcançar as moradas celestiais, onde habita Jesus Cristo nosso Senhor. Pare com esse espírito religioso, porque só existe uma pessoa a quem nós devemos adorar e nos prostrar, a qual a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E termino. Termino dizendo que naquele dia, quando Jesus descia o Monte das Oliveiras, e as pessoas com aquelas folhas de palmeira diziam: Hosana, Hosana, bendito é o Rei quem vem em nome do Senhor. Não sabiam o que faziam. Por isso é que Paulo diz: se você crê em Cristo só para esta vida, você é o mais miserável dos homens. Eles gritavam: é agora que o nosso rei vem, e ele vai nos libertar do Império Romano. Vamos dominar pessoas, vamos ser fortes, vamos ser prósperos, vamos ser ricos. E não era nada disso. Jesus já havia ensinado: o meu reino não é deste mundo. Eu prego para que você creia na vida eterna. E aquilo que Deus vai fazer na sua vida, acredite, sempre será o melhor. Senhor Deus, abençoe este povo. É o meu desejo, em nome de Jesus. Senhor Deus, para a tua honra e a tua glória, eu peço que o Senhor fortaleça estas vidas para crerem no teu amor, na tua bondade e na tua proteção. Que eu tenha sido fiel ao que o Senhor colocou em meu coração para compartilhar. Que as pessoas saiam deste lugar, Senhor, crendo que estiveram num lugar honesto. Você, meu irmão, não desanime em momento algum. Tenha coragem para lutar, porque Jesus vive. E Ele quer habitar em você.
arregace as mangas, levante a sua alma, confie no poder de Deus, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Senhor, semelhante a ti, Senhor, és a minha força em meu coração, és a minha